Se você tem acompanhado a corrida do Oscar deste ano, você já sabe que um dos indicados é The Post, o último filme de Steven Spielberg. Eu achei o longa excelente, não só por suas qualidades técnicas, mas também porque eu tenho um ponto fraco por bons filmes sobre jornalismo. E quando eu saí da sala de cinema, não teve como eu não me lembrar de um clássico que é extremamente interligado a The Post. Um longa que fez história e que é apontado até hoje por muitos críticos como o mais essencial filme sobre jornalismo. Todos os Homens do Presidente, de 1976. Bob, listen, I think I got something. I don't know what it is, but somewhere in this world there is a Kenneth H. Dahlberg and we got to get to him before the New York Times does. Todos os Homens do Presidente conta a história real de Bob Woodward e de Carl Bernstein, interpretados respectivamente por Robert Redford e Dustin Hoffman. Essa foi a dupla de repórteres do Washington Post que revelou o escândalo de Watergate, um evento estrondoso que levou à prisão de vários oficiais do governo americano e à renúncia do então presidente Richard Nixon. Dirigido por Alan J. Pakula e escrito por William Goldman, o filme é uma adaptação do livro de mesmo nome que Woodward e Bernstein escreveram para recontar a trajetória da dupla. E Todos os Homens do Presidente estreou de certa forma ainda no calor do momento, apenas 2 anos após a renúncia de Nixon. Como o escândalo de Watergate ainda era muito recente, o longa teve um enorme impacto, revelando ao grande público os bastidores por trás das reportagens que ajudaram a derrubar o presidente e também cimentando ainda mais esse caso histórico na memória americana. Então, só pela sua relevância histórica, Todos os Homens do Presidente se provou um filme memorável. Mas não é só por isso que ele se tornou o maior clássico dos filmes de jornalismo. Esse é um excelente longa também graças aos seus méritos cinematográficos, é claro. O primeiro fator que merece destaque é o tom narrativo. Até então, muitos dos filmes sobre jornalistas usavam uma visão mais dramatizada. Redações eram lugares empolgantes e os jornalistas eram personagens envolventes, com vidas pessoais repletas de dramas. Pois bem, Todos os Homens do Presidente decidiu se afastar dessa tradição e, em vez disso, usou uma abordagem completamente sóbria. A intenção era não maquiar a história de Woodward e Bernstein, criando coisas para deixar ela mais empolgante para a telona. O foco deveria ser a investigação. É por isso, por exemplo, que o roteiro decide não revelar nada sobre a vida privada de Woodward ou de Bernstein. Nada de dramas pessoais com a família ou subtramas românticas. Ambos existem no filme apenas na condição de jornalistas. O tempo de tela deles é inteiramente dedicado à reportagem. E essa estratégia faz bastante sentido, já que isso confere à história o mesmo tom sóbrio de um texto jornalístico, conciso, objetivo e focado nos fatos. Outra característica fundamental do tom narrativo do filme é o realismo. Redford e Hoffman passaram semanas no Washington Post observando como funcionava a rotina dos repórteres e pegando dicas com os profissionais para fazer uma atuação mais convincente. Além disso, a produção recriou em estúdio uma cópia com medidas exatas da redação do Washington Post. Olha como ficou igual. A gente vê esse realismo também no roteiro, que fez questão de ser fiel à rotina dos jornalistas. Isso significa que Todos os Homens do Presidente não deixou de lado as partes mais chatas do trabalho de reportagem. A gente vê a dupla abordando possíveis fontes e levando dezenas de portas na cara. A gente vê as conversas que não resultam em nada, a investigação de documentos feita à mão e, é claro, as extensas conversas de telefone. Mas o fascinante é que o filme consegue transformar esses momentos que deveriam ser entediantes em cenas imersivas e envolventes. A sequência de portas na cara funciona por causa da dinâmica entre os repórteres curiosos e as fontes que desprezam eles. A cena da dupla revisando documentos na biblioteca tem esse belo movimento de câmera que faz os jornalistas se perderem no mar de pessoas. E as inúmeras cenas de telefone têm excelentes diálogos. Uma delas em especial é fantástica. Nela, o Woodward conversa com 2 fontes diferentes e ele faz uma descoberta importantíssima. Só que esse é um plano contínuo que dura 6 minutos. 6 minutos diretos, sem cortes, apenas de um cara falando ao telefone. Só que você mal percebe que é tanto tempo assim. Porque a cena te prende totalmente. Como? Vamos olhar mais de perto. Como aponta o youtuber Bob Burns em sua análise do filme, a cena começa com algo curioso. O foco da imagem. Repara como ele está dividido em 2 regiões. O Woodward em primeiro plano e os colegas dele ao fundo. Pode parecer esquisito, mas logo você vai entender o porquê dessa galera estar em foco.
Começam então os diálogos por telefone, que são muito bem escritos. E à medida que as conversas avançam, a tensão da cena vai aumentando pouco a pouco. E por isso a câmera se aproxima lentamente de Woodward para que a gente possa se focar nas reações dele. Até que acontece isso. Why would you do that? I raise a lot of money. I'm Midwest Finance Chairman. Agora você entende por que essas pessoas estavam em foco esse tempo todo. Elas têm uma função na cena. Como elas atrapalham o Woodward e não deixam ele ouvir direito o que a fonte está dizendo no telefone, a tensão aumenta um pouco mais. Agora vem a revelação crucial da cena e a gente está muito perto do Woodward. E repara na reação dele. Mr. McGregor. Mr. Dahlberg. I'm sorry, thank you very much. Isso dele ter errado o nome do cara foi, de fato, o Robert Redford errando a fala do roteiro. Só que ele consegue se manter no personagem e usar esse erro para dar autenticidade à reação de surpresa dele. E pronto, você acabou de passar 6 minutos vendo um cara falando no telefone, mas se mantendo engajado o tempo todo. Ok, então já vimos 2 fatores que fazem Todos os Homens do Presidente ser um filme tão aclamado: a sua importância histórica e a qualidade da sua técnica cinematográfica. Mas tem outro elemento que é crucial quando se fala desse filme: o fato dele ser uma das maiores odes ao jornalismo já feitas. Ao retratar a profissão de maneira realista, o filme acabou se tornando também uma aula sobre como fazer reportagem investigativa de qualidade. A gente vê, por exemplo, o rigor dos editores na hora de checar os fatos, na hora de cobrar fontes confiáveis, na hora de exigir que uma informação seja confirmada por mais uma ou até mesmo por mais 2 fontes. E a gente vê também a importância de ser transparente na apuração e sempre se identificar como repórter. Mr. Bennett. Yes? This is Bob Woodward of the Washington Post. I'm sorry to bother you at home. I'm the reporter from the Washington Post. I'm Bob Woodward of the Washington Post. Bob Woodward of the Washington Post. 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 Did you say the Washington Post? Yes, that's right. The Post. Com tantas lições sobre a prática da reportagem, não é à toa que esse filme se tornou praticamente obrigatório em qualquer curso de jornalismo. E eu falo isso até mesmo por experiência própria. Quando eu tava no primeiro semestre da faculdade de jornalismo, passaram esse filme pra gente assistir e debater. Bernstein, are you sure on this story? Absolutely. Woodward? I'm sure. I'm not. Still seems thin. Get another source. Mas o discurso que o longa faz sobre a profissão não se resume apenas a essas lições práticas. Todos os Homens do Presidente, como nenhum outro filme havia feito até então, fez o público refletir sobre a importância que o jornalismo investigativo tem para a sociedade. Esse é um longa que apela para o nosso lado mais idealista. E com essa abordagem, Todos os Homens do Presidente criou uma escola de filmes que mostram como a investigação jornalística é capaz de defender o interesse público frente às mais poderosas instituições e ter um verdadeiro impacto no mundo. Ou seja, esse foi o grande precursor para obras como Spotlight e The Post, só para citar 2 dos casos mais recentes e aclamados. Inclusive, essa mensagem de Todos os Homens do Presidente se prova ainda muito atual. Principalmente nos dias de hoje, em que tantas pessoas difamam veículos grandes e chamam de fake news qualquer notícia inconveniente e que contrarie a sua visão de mundo. Claro, existem sim diversos jornalistas e veículos que cometem erros enormes e graves. Não vou dizer que a mídia é sempre um bastião da verdade e da ética. Não por acaso temos também ótimos filmes que demonstram justamente o lado mais sombrio da profissão. Sensacionalismo, desonestidade, manipulação. Ao lembrar dessas práticas prejudiciais, é normal sentir que nem sempre podemos confiar na mídia jornalística. E tudo bem você se sentir assim. Ter uma visão crítica da mídia é fundamental. Mas a gente também não pode virar uma sociedade dominada por pessoas que difamam todo o jornalismo só porque nem sempre ele corrobora as nossas ideias. É nessas horas que a gente precisa revisitar a mensagem de filmes como Todos os Homens do Presidente, para lembrar como o jornalismo é também capaz de ser honesto e ético. Como ele pode enfrentar e desmascarar até mesmo os mais poderosos, não importa o quanto eles tentem minar esses profissionais. Então, se você, assim como eu, saiu de The Post com uma fé renovada no jornalismo, agora você já sabe qual filme abriu o caminho para ele. E se você ainda não conferiu Todos os Homens do Presidente, eu recomendo que você assista. Você vai ver que, se até mesmo 2 repórteres são capazes de derrubar o homem mais poderoso do mundo, nem tudo está perdido.
Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E seguinte, vocês gostam do nosso trabalho? Vocês querem nos ajudar a continuar produzindo vídeos? Então, vocês podem. Basta vocês se tornarem apoiadores da nossa campanha no Apoia-se. Porque assim vocês ajudam a financiar o nosso trabalho e de quebra vocês ganham várias recompensas muito legais na forma de conteúdos exclusivos. Inclusive vai ter material especial sobre o Oscar exclusivamente para os apoiadores, então fica a dica. Se você quiser saber mais detalhes da nossa campanha, basta acessar o link do Apoia-se que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.